Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje iremos tratar de um tema de suma importância que é: a igreja está fundada em Pedro ou em Cristo? Petros ou Petra? Antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a vocês a irem aqui na descrição do meu vídeo e lá estará a minha chave Pix, onde você poderá enviar um valor considerável para ajudar o canal e também as suas sugestões e dúvidas, ok? Para iniciarmos a nossa introdução, é interessante eu falar a distinção entre católicos e reformados. Quando você estuda o século II depois de Cristo, em algum livro de história, você percebe que a igreja, ela se chamava Igreja Católica Apostólica. Vamos pegar esses termos e explicá-los. Igreja significa convocação de membros no coletivo para que eles possam se tornar a igreja. Então, não tem como você pegar o termo igreja e falar que você é a igreja do singular. Eu sou a igreja, eu não preciso congregar porque a igreja somos nós. Somos nós, plural. A igreja nunca é no singular, é no plural, coletivo, onde tem uma pluralidade de pessoas, onde tem aí os membros em uma congregação. Então, a igreja, para você ser igreja, você precisa estar congregando para estar participando desse coletivo, dessa pluralidade de pessoas. Aí sim você se torna igreja, ok? Porque, querendo ou não, a igreja é um corpo. E esse corpo é constituído de pessoas, e não de pessoa, de pessoas. E o cabeça é o próprio Jesus Cristo. Então, igreja é essa convocação de pessoas que está no coletivo. Católica significa universal, porque não faz acepção de pessoas, abrange todos os povos e nações. E apostólica, porque seguimos os ensinamentos e exemplos dos apóstolos. Por isso que se chama Igreja Católica Apostólica, ok? Depois, a igreja se tornou a igreja do Estado, do Império Romano. Daí houve errôneas interpretações textuais, erros dogmáticos, e mais para frente, lá no século XVI, quando houve a separação entre a Igreja Católica e os protestantes, um dos fundamentos a qual houve para que fizesse essa distinção, essa separação entre os dois, é sobre esse ensino do Petrus e Petra. Porque a Igreja Católica, na sua grande maioria, eles ensinam que a igreja está fundada em Pedro. Já os reformadores, eles ensinam que a igreja está fundada em Cristo. Então, um dos pilares dessa distinção entre católicos e protestantes é o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, a qual fala que a igreja está fundada em alguém. E através desse estudo iremos aprender em qual fundamento a igreja está fundada. Bora lá. A importância de analisar com cautela os textos sagrados, principalmente textos que são escritos em outras línguas, é que iremos entender de forma clara e objetiva o que o autor quis dizer e não iremos chegar em uma interpretação errônea do texto. A Bíblia, ela foi escrita no Antigo Testamento em duas línguas, na sua grande maioria em hebraico e na sua pequena porção em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em sua totalidade em grego koiné, que é o grego comum. Por isso que para a gente entender de forma clara, objetiva, sem muito rodeio, o que de fato o autor bíblico quis dizer, necessitamos saber essas línguas, senão acabaremos tendo dificuldades para podermos entender.
por exemplo, esse texto mesmo, se você estudar grego mesmo e pegar os outros textos que a gente vai ver mais para frente, você entenderá de forma bem clara e objetiva aquilo que o texto quer dizer. O rolê de tudo isso é você aprender a língua. Mas quando aprende, é baba, é fácil, fica muito fácil. Porque se você seguir uma vertente, já era. Dali você já vai ter a sua conclusão. E quando eu falo vertente, eu não estou relativizando as escrituras sagradas. Eu estou apenas mostrando que há mais de uma visão. E nem todas estão corretas. Apenas uma está correta. Ok? Então, a Bíblia, quando ela é analisada com cautela, você acaba chegando na interpretação a qual é a correta, porque existem várias, só que apenas uma está correta. E o exemplo disso é o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Aqui está o texto grego, e a gente vai analisar o Petros, o Tauter, o Petra e o Eclésia, para a gente poder chegar na interpretação correta do texto, ok? Então, eu tenho uma tradução aqui, que é o meio da Revista Fiel, que fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente não vai falar muito sobre a ideia do Hades, ou algo do gênero, a gente vai ficar presos, a gente vai ficar preso mais na questão do Petrus, Tauter, Petra e Eclésia, ok? Que vai estar tudo aqui explicadinho. Então, vemos que Jesus diz sobre esta pedra, aqui ó, Tauter, te, Petra. Ele edificaria a sua igreja. Antes de concluirmos o assunto, vamos separar ponto a ponto as palavras para um melhor entendimento de acordo com a tradução que escolhi. A tradução que eu escolhi foi essa daqui. Eu então te digo que tu és Pedro, Petros, aqui ó. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja eclésia, tá, gente? É isso aqui, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos pegar ponto a ponto, que é isso aqui, ó. Literalmente ponto a ponto. Vamos lá. Eu então te digo. Quem está perguntando? Na verdade, perguntando não. Quem está afirmando? Eu então te digo, Jesus falando, afirmando. Tu és Pedro. Então, eu então te digo, é Jesus dizendo, afirmando. Tu és Pedro, Petros. O que significa Petros? Algo pedregoso ou muitas pedras. E sobre esta, taute, é um pronome que demonstra proximidade. Agora, olha que interessante. Tu és Pedro, tu és Petros. E sobre esta Petra, ó, proximidade. Tu és Pedro. Sobre esta pedra, que no caso é a tradução, edificarei a minha igreja. Olha que interessante. Esse pronome que demonstra proximidade. Aqui fala Petra, que significa uma massa de rocha, ou solo rochoso. Agora, olha que interessante. Vamos supor que eu sou Jesus aqui, colocando esse papel aqui em mim. Tu és Pedro, Petros. Você, como diz aqui, é pedregoso. Você é muitas pedras, pedrinhas pequenas. Não tem como eu edificar a igreja em você, porque você é pecador, miserável, uma criatura que, por mais que é pecadora, é redimida, mas não deixa de ser pecadora. Porque a essência do pecado está aí. Por mais que você seja vivificado, redimido, justificado, o pecado ainda habita em você. Por isso que você é Petros. Aí que vem a questão interessante.
que vem esse ponto aqui, ó, do Taute, que demonstra proximidade. E sobre esta Petra, Jesus apontando para si mesmo, esta Petra, que é o quê? Uma rocha sólida, algo que de fato é rochoso, forte, sólido, edificarei a minha igreja. Por quê? Porque se a igreja fosse edificada em Pedro, a igreja não estaria vivendo até hoje. A igreja já estaria exterminada da face da terra. O cristianismo não existiria mais. Pelo contrário, Jesus ele não fala em Pedro está fundada a igreja, mas em mim. E Jesus fala, em mim está fundada a igreja. Por quê? Porque Jesus é o fundamento. Jesus é aquele que é o rochoso, a pedra sólida. E a gente vai ver, não só no grego, mas também em alguns outros textos que corroboram para que essa interpretação seja a única correta, ok? Então temos aí, Petra, que traduzido é pedra, significa uma massa de rocha ou solo rochoso. Com base nessa explicação, conseguimos ver o problema de colocarmos Pedro como a edificação da igreja. E por quê? Porque o significado de Pedro é muitas pedras pequenas, que formam algo pedregoso. Poderíamos dizer que seria algo arioso, e de qualquer forma temos este problema de início. Pois se a igreja foi edificada em Pedro, logo a igreja é instável por conta da sua fundamentação. Então, se o fundamento ele não é forte, a igreja acaba se desmoronando. Porque uma casa, quando tem um fundamento bom, uma fundamentação forte, a casa ela fica intacta mesmo tendo os problemas externos da natureza ou algo do gênero no quesito interno. Por isso, Jesus fala que nele a igreja é edificada, porque pode passar o inferno, o céu, pode passar tudo, mas a igreja está fundada nele. Logo, a igreja não é derrubada. E as portas do inferno não prevalecerão, que é essa parte aqui, ó. Que traduzida aqui, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A morte não prevalecerá contra a igreja, porque a igreja está fundada em Cristo. E aqui vem. Agora, se observarmos o pronome que demonstra proximidade, isso explica que Jesus não estava apontando para Pedro, e sim para si mesmo. E além de Jesus apontar para si mesmo, segundo os lexos gregos, lexos grego, a pedra é um solo rochoso que tem sustentação. Segundo os autores neotestamentários, Jesus é esta pedra, dita no evangelho que Mateus escreveu. E agora, olha que interessante. Temos aqui Mateus, Romanos, 1 Coríntios e Efésios e 1 Pedro. Olha o tamanho do texto de Pedro, que corrobora para a nossa interpretação. Olha o tamanho que ele escreve, explicando que é Jesus que é aquele que é o fundamento da igreja. Vamos lá. Mateus, capítulo 21, versículo 42 e também 44. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Confira Isaías 28:16, porque é uma citação de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Em Romanos, diz, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei,
pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui faz citação lá no livro de Números, que fala quando Deus ele disse para que Moisés falasse com a pedra, para que a pedra derramasse água para poder trazer água para o povo. E Moisés acabou até mesmo dando uma paulada na pedra para sair água, transgredindo contra Deus. E aquela pedra, segundo Paulo, era Jesus Cristo, no quesito espiritual. Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Se vocês lerem este livro aqui, e este livro aqui, são livros um pouco grossos, só que eles trazem uma explicação de cultura, de contexto histórico tremendo, tremendo mesmo. E outra indicação que eu posso dar para vocês. Deixa eu colocar esses aqui primeiro. É esse aqui, ó. Comentário histórico-cultural da Bíblia. Tem do Antigo Testamento e do Novo. Em média, R$ 250. É caro, mas vale a pena. Por quê? Porque sobre a explicação de pedra, tem tudo nesses livros aqui. Como que funcionava a questão da construção de casas. Porque a pedra angular era a pedra de fundamentação. Era o fundamento ao qual iria fazer todo o resto da casa. E sem essa pedra, não teria como edificar a casa. Por isso que Jesus, ele era considerado a pedra angular, ou a pedra da esquina, que é a mesma coisa. Porque é ele que é o fundamento da casa, da igreja, do edifício. É ele. Isso Jesus pega com base no contexto a qual os judeus viviam. Por isso que é importante aprender contexto histórico. Porque se fosse Pedro a pedra da esquina, já estaria desmoronada a igreja. Mas Jesus, usando esse exemplo de cultura, de como era construídas as casas, Jesus acaba fazendo essa comparação espiritual entre ele e a igreja. Ok? Então, temos aqui o livro de Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Olha que interessante. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus é a pedra da esquina. E o edifício que foi construído foi de acordo com o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento, fazendo com que Cristo é a pedra. E tudo aquilo que construiu foi baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, a qual foi passado através da revelação progressiva para os apóstolos e, então, aí tendo o edifício completo. O que devemos fazer agora é usando de motivação da seguinte forma: nós temos que exercer o nosso chamado. E como que fazemos isso? A gente tem que pensar que tudo é para a glória de Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos tem que ser para a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, a gente vai estar de acordo com o fundamento dos apóstolos e a pedra da esquina, que é Jesus Cristo. Por isso que é muito importante essa interpretação desse texto, porque se não for essa interpretação, qual outra? Não tem outra. Não tem. A gente vai ter complicações
teológicas. Agora, para a gente finalizar, olha que interessante o que Pedro fala. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pedro, ele acaba falando nesse texto que Jesus Cristo é a pedra. Não tem como ser Pedro, porque Pedro, ele mesmo revela para a gente que Jesus é a pedra. A pedra a qual ele ouviu o próprio Jesus falar para ele. Jesus falando, esta pedra a igreja será edificada. Esta, apontando para si mesmo, e não para Pedro. Se fosse para Pedro, o apóstolo Pedro, ele teria escrito que ele seria a pedra de fundamento. Ok? Então, com base nesses textos apresentados, concluímos que a edificação da igreja é o próprio Jesus Cristo e por isso que a igreja não foi consumida pelo ódio dos seus opositores. Para finalizar a conclusão deste estudo, temos duas provas fortes que Jesus é a pedra que a igreja está edificada. Primeiro, para concluirmos e a gente poder já falar um pouco sobre essa ideia de edificação. Primeiro, com base na exegese do texto, a partir do grego, que é uma das provas que a gente viu, sobre o taute, o pronome demonstrativo, que demonstra a proximidade. E segundo, com base nos relatos de Mateus, Paulo e até mesmo o próprio Pedro. Então, temos essa ideia primária, com base na exegese, e também a secundária, com base nos relatos de Mateus, Paulo e até mesmo Pedro. Por isso que eu indico para vocês esses livros que são de suma importância. Ah, Gustavo, eu quero uma Bíblia grega. Tem Bíblia grega aqui também, ó. Se vocês quiserem grego também aqui, ó. Essa daqui é a 4ª edição do Novo Testamento grego, o texto crítico, mas se você for majoritário, não tem problema. Tem esse aqui. Eu tenho bastante material em PDF, então eu preciso comprar eles físicos, porque eu não gosto de ler em PDF. Mas se vocês observarem, esse texto grego aqui, ele é tirado de Bíblias gregas, ok? Então, comprem material, estudem o grego para que vocês possam estar se aprofundando. Ah, Gustavo, mas eu não tenho facilidade para aprender grego. Não tem problema mesmo. Para você chegar na conclusão desse texto sem usar o texto grego, você pode estar comprando. Espera aí, gente. Material introdutório. Você pode comprar o panorama. Eu tenho um panorama só, que é o panorama do Antigo Testamento. Quando eu falo que eu só tenho o panorama do Antigo Testamento, eu só falo que eu tenho físico, porque eu leio em PDF. Porque o novo, ele está uns R$90 aproximadamente. Então tem esse panorama aqui. Ele vai trazer, não exatamente esse aqui, mas o Novo Testamento, ele é do mesmo modelo, a grossura é a mesma. Ele vai trazer todo o ensinamento introdutório do livro, para a gente poder ter aí uma base, como que funcionava. Ah, Gustavo, mas eu não tenho tanto dinheiro assim para gastar com uma introdução. Você tem o do Berkhoff. O Berkhoff é baratinho, deve estar uns R$35. Baratinho mesmo, compensa demais. Eu uso ele, na verdade. Eu não comprei o do Robert Gundry, porque além de ser caro, compensou comprar esse aqui, que é barato e me ajudou bastante. Você pode estar comprando livros de hermenêutica
para poder interpretar a Bíblia. Tem a Espiral Hermenêutica, ela é um pouco grossa, mas vale a pena. Tem o famoso Entendes o que lês, que você pode estar comprando. Tem o mais fininho, que é o Conhecimento das Escrituras, do Richard Charles Pro. Tem o Comentário Histórico-Cultural, que você deve ter em sua biblioteca. E com base nesses materiais, você consegue chegar na mesma interpretação que eu cheguei. Só que se você fizer esse rolê todo, eu vejo que você acaba demorando mais para poder chegar na interpretação do que você estudando o próprio grego. Eu, particularmente, acho isso aí. Eu tenho mais facilidade de chegar naquilo que o autor quis dizer de acordo com o texto grego do que estudando apenas a hermenêutica. A hermenêutica ajuda, porque ela está intrinsecamente ligada com a exegese, mas eu vejo que através do texto grego eu consigo chegar mais rápido, porque eu lendo o texto, só isso aqui, eu já consegui chegar. Ah, Gustavo, mas eu tenho dificuldade, por isso que eu trouxe essas bases aqui também, tanto de Mateus, Romanos, Coríntios, Efésios e Pedro. Porque a hermenêutica ela vai fazer com que você não só chegue na interpretação desse texto aqui, mas também desses textos aqui. Não que o grego negligencie a ideia de palavras ditas em outros textos. Não estou dizendo isso. É que já de início você já pode chegar na interpretação desse texto aqui. Porque se você for usar um método apenas hermenêutico, que geralmente é o gramático histórico, você vai ficar um pouco mais preso em vários livros para você chegar na conclusão e é um pouco demorado. Mas daí é tranquilo, tranquilaço demais. Tem algumas indicações aqui para vocês, então vocês podem estar comprando. Eu assino a Amazon Prime para poder comprar esses livros. Se vocês quiserem, é só assinar também a Amazon Prime, R$ 9,90 mensalmente e anual está R$ 89. Você acaba economizando R$ 29 em uns quebrados aí, se você assinar anualmente. Ok? Então é isso aí, gente. Fique com Deus. Que você possa ser abençoado aí grandemente com esse estudo. Lembre-se, cresçam em graça, em conhecimento. Porque se você não crescer em graça, crescer só em conhecimento, ou só em conhecimento sem a graça, você vai ficar mancando. O crente que manca é um perigo, porque pode levar uma rasteira muito fácil. Ok? Até mais, pessoal.